do Conselho. O presidente do Conselho é o ministro da Fazenda. Então, eles podem, numa reunião, juntos, né? Em uma das deliberações, dizer, ó, essa tarefa aqui que é nossa, o presidente vai poder fazer sozinho. Isso é uma delegação de uma tarefa. Aqui, ó, aplica-se a delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Ok? Se eu passo as minhas atribuições, quer dizer, parte das minhas atribuições para alguém, se eu faço uma delegação de competência, se eu faço uma delegação de competência, significa que eu estou abrindo mão para sempre daquelas atribuições? Não. Eu posso, a qualquer momento, mudar de ideia e tomar de volta essas minhas atribuições. Então, a delegação, ela pode ser revogável de acordo com a conveniência e oportunidade do administrador. E, do mesmo modo, há a avocação. Eu chamo para mim determinada atribuição, em determinado momento eu acho que não é mais interessante, eu coloco ela de volta, eu revogo essa avocação. Então, tanto a delegação quanto a avocação são atos revogáveis. Não são definitivos, ok? Delegação e avocação são revogáveis. E o artigo 14 nos diz: o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados por meio oficial. Então, aqui, quando ele me diz e sua revogação, ele está me dizendo que o ato é revogável. Só que para eu revogar a delegação, eu tenho que usar do mesmo mecanismo que eu usei para delegar. Então, tanto quando eu vou delegar, quanto quando eu vou revogar essa atribuição, eu tenho que publicar aí no meio oficial. E por quê? Por conta do princípio da publicidade. Se eu tenho uma atribuição que a lei conferiu a mim, a competência conferida por lei, e eu estou passando uma parte dessa competência para outra pessoa, as pessoas, de um modo geral, têm que ter ciência disso, né? Elas precisam saber que eu não estou com aquela atribuição. Por isso que eu tenho que divulgar no meio oficial, em regra, no diário oficial. Do mesmo modo, quando eu chamo essa atribuição de volta, eu também preciso divulgar no diário oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites de atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Então, aqui o parágrafo 1º me diz tudo que eu devo colocar lá na minha publicação, quando eu publicar essa delegação. Tudo isso tem que estar expresso. Então, o que eu estou transferindo, quais são as atribuições, quais são os limites de atuação da pessoa que vai exercer isso, por quanto tempo vai ser essa delegação, para que eu estou delegando, são os objetivos da delegação, e o recurso cabível se alguém quiser ir contra essa delegação, podendo conter ressalva de exercício. Eu posso, é o que a gente chama de reserva de poder. Eu posso delegar, mas ainda me reservar ao direito de exercer determinadas atribuições. Isso também tem que estar expresso no ato de delegação. Se eu vou delegar transferindo totalmente aquela atribuição, ou se eu vou poder fazer de forma concorrente. Ok? Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Óbvio, né? Se fui eu que fiz a delegação, só quem vai poder revogar é a própria autoridade que fez a delegação. O subordinado não vai poder dizer, não quero mais. Ok? É a atribuição da autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Lembram que eu falei? Ele não é um representante do delegante. Ele recebe aquela competência e aquilo passa a ser atribuição dele. Então, quando ele tomar uma decisão, ele vai dizer, pela competência que me foi atribuída pela autoridade X, eu decido assim assado. Só que a decisão é dele, porque ele recebeu aquela atribuição. Ele não está agindo em nome da autoridade delegante. E aqui é a avocação.
será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a um órgão hierarquicamente inferior. Vejam, na avocação existe uma restrição maior do que na delegação. A lei diz em caráter excepcional e por motivos relevantes que devem ser justificados no ato de avocação. Por que será isso? Por que não é igual à delegação? Porque, veja bem, uma coisa é eu ter uma determinada atribuição e passar parte dessas atribuições para outra pessoa. No momento em que eu faço a avocação, eu estou tirando atribuições de uma pessoa e trazendo para mim. Mas veja bem, a lei colocou quais são as competências de cada um. Por que eu estou puxando para mim a competência que é de outra pessoa? Qual é o meu interesse nisso? Se a avocação ela pudesse ser exercida de forma livre, com mais liberdade, como é na delegação, que embora, apesar disso, tenha as suas restrições, que a gente viu, a gente teria aí uma situação em que a autoridade ela poderia facilmente manipular a função administrativa para exercer da forma que ela quiser. Eu não estou concordando com o que o meu subordinado está fazendo no exercício de uma competência que é dele, e aí eu puxo aquela competência para mim. Perceberam? Então, você daria um privilégio demasiado para essa autoridade. Porque, embora ela esteja numa posição hierarquicamente superior, ela deve agir de acordo com os comandos da lei. E se a lei diz que a competência é do seu subordinado, para ela puxar essa competência para ela, precisa de uma razão relevante, de um motivo relevante, justamente para evitar que você puxe atribuições de outros para fazer o que você bem entender. É uma forma de controle da administração pública, ok? A possibilidade da avocação só ser feita diante de um motivo relevante que deve estar sempre expresso. Ou seja, a avocação, lembrando lá de ato administrativo, ela deve ser sempre motivada, ok? A autoridade sempre vai precisar declinar os motivos que a levaram a avocar essas competências. Então, não podem ser delegados atos normativos, decisão em recurso administrativo e competência exclusiva. E a avocação, por sua vez, não está dentro dessas restrições, ela está separada. Porque a avocação, por si, já é excepcional. Ela só pode ocorrer quando for justificável em razão de motivos relevantes. Ela é excepcional. A avocação é excepcional, ok? Em regra, sim, elas são temporárias, porque a atribuição é do outro. Você está puxando ou você está passando aquela atribuição normalmente por um determinado motivo. Então, você vai explicitar qual é esse motivo e qual é o prazo. Por exemplo, vou delegar essa competência porque estou assoberbado de atribuições, não estou conseguindo dar conta, então, por 3 meses, eu vou passar para o meu subordinado fazer, por exemplo. Ok? E ela é sempre revogável. Pode sim. Revogou sempre porque é um ato discricionário, né? A delegação, ela é sempre discricionária. O administrador, ele escolhe se ele vai delegar ou não, não é isso? Diante de uma situação que a lei autorize, ele pode escolher fazer a delegação ou não. Ele vai escolher segundo critérios de conveniência e oportunidade. Então, ele fez a delegação, critérios de conveniência e oportunidade. No momento que ele delegou, era conveniente e oportuno. Depois de um determinado período, ele achou que não era mais conveniente e oportuno, a situação mudou. Então, ele revoga aquela delegação. 1 mês depois, volta à situação anterior. Ele pode fazer nova delegação, não há nenhum problema. Ok? Sempre são revogáveis e tanto a delegação quanto a avocação são sempre discricionárias. A lei não obriga o administrador a delegar nem a avocar em nenhuma situação. Ela permite que ele faça isso de acordo com razões de conveniência e oportunidade. Ok? Então, delegação e avocação são sempre discricionários e são expressões do poder hierárquico. É uma forma que pode aparecer a questão também. Falar lá de delegação ou de avocação no cabeçalho e pedir para vocês indicarem no exercício de que poder é feita a delegação ou a avocação, é no exercício do poder hierárquico, ok? Vamos lá, poder disciplinar.
O poder disciplinar decorre do poder hierárquico. Ou seja, o poder hierárquico é aquele em que uma pessoa, um órgão dentro da administração está numa relação de superioridade em relação a outro. Então, ele pode dar ordens, ele pode delegar competências, ele pode avocar competências, ele pode fiscalizar aquela atividade. E por conta dessa posição hierárquica, ele pode aplicar a disciplina. Então, o poder disciplinar, ele vem junto com o poder hierárquico. O poder disciplinar é a atribuição de que dispõe a administração pública de apurar as infrações administrativas e punir seus agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Bom, eu disse lá, quando eu falei do poder hierárquico, que a autoridade, por exemplo, ela poderia fiscalizar os atos dos seus subordinados. E diante de uma ilegalidade, ela tem o dever de ou convalidar esse ato ou anular esse ato, não é isso? Bom, mas vamos lá. Nessa fiscalização, o administrador ou a autoridade percebeu que o seu subordinado praticou uma ilegalidade passível de punição. Então, além de atuar anulando o ato ou convalidando o ato, se for possível, ele pode abrir um processo administrativo disciplinar. Ou seja, para apurar aquela ilegalidade e ver se é o caso de aplicação ou não de uma sanção. Então, o poder disciplinar não se aplica às pessoas não sujeitas à disciplina interna da administração. Ou seja, se ele decorre do poder hierárquico, eu vou ter a aplicação da disciplina por conta do poder hierárquico. A gente pode dizer que o poder disciplinar é um plus em relação ao poder hierárquico. O poder hierárquico me permite fiscalizar e rever aqueles atos, e o poder disciplinar é que vai me permitir, além de fiscalizar e rever, aplicar alguma sanção. É o poder disciplinar que atua, por exemplo, lá na lei também 8.112, quando o servidor público comete faltas administrativas, né? A autoridade ela vai poder aí abrir um processo administrativo disciplinar para verificar se foi feita a falta e qual vai ser a punição cabível. O poder disciplinar, ele é exercido sempre dentro de um processo administrativo, que é esse que eu falei, o processo administrativo disciplinar, o PAD. Por que é sempre dentro de um processo administrativo? Por que para aplicar esse poder eu preciso abrir um processo? Porque o poder disciplinar, ele traz sanções, né? Uma sanção, ela é sempre uma penalidade que é imposta a uma determinada pessoa. Só que antes de eu aplicar uma determinada penalidade, eu preciso abrir espaço para que essa pessoa se defenda. Então, no processo administrativo disciplinar, a gente vai ter apuração da infração e vai ter o contraditório, estão lembrados? Contraditório e ampla defesa. A pessoa que vai sofrer essa punição, ela vai ter a oportunidade de se manifestar, de se defender, de produzir provas, ok? Então, o poder disciplinar, ele não é um poder arbitrário. Ele é exercido sempre dentro de um processo administrativo, onde seja dada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa para a pessoa que sofrerá ou poderá sofrer a sanção, ok? O poder disciplinar não se aplica a pessoas não sujeitas à disciplina interna da administração. E as sanções aplicadas devem obedecer ao princípio da adequação punitiva ou princípio da proporcionalidade. Estão lembrados? Nos processos administrativos, além do contraditório e da ampla defesa, a gente tem sempre o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade em sentido amplo. Estão lembrados? A razoabilidade ou proporcionalidade em sentido amplo, ela tem três aspectos: adequação, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Estão lembrados disso? Quando eu vou ter uma sanção, a gente viu lá na primeira aula, quando eu vou ter a aplicação de uma sanção, no processo eu vou ter que ter contraditório e ampla defesa. Então, a pessoa foi lá, apareceu, se manifestou, se defendeu, mas ainda assim a autoridade viu que era caso sim de aplicação de uma sanção. Bom, a aplicação da sanção, a lei diz, são várias sanções possíveis para aquele caso. O administrador, a autoridade, ele vai escolher qual é a sanção que vai se aplicar naquele caso específico. Só que quando ele vai escolher essa sanção, ele tem sempre que observar o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade.
que no caso do poder disciplinar também recebe esse nome de adequação punitiva. Esse princípio ele tem 3 aspectos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação é: a medida que eu vou adotar é adequada para a finalidade que eu pretendo, eu preciso punir. Para que eu vou punir? Geralmente a gente pune para que não seja mais praticado aquele ato, não é isso? Então, essa medida é adequada para esse fim? Sim. Então, vamos em frente. Essa medida é necessária ou exigível? Quando eu falo se a medida é necessária ou exigível, eu quero dizer assim: existe alguma outra menos grave que se preste à mesma finalidade? Por exemplo, se eu já dei esse exemplo aqui, eu vou repetir. Vocês passaram no concurso, foram aprovados, já tomaram posse, estão lá trabalhando, exercem suas funções de forma impecável. E aí, durante uma semana, você começou a se atrasar. Você atrasou 15 minutos todos os dias porque estava passando por um problema pessoal. Bom, o seu chefe resolve abrir um processo administrativo disciplinar porque você está chegando atrasado todos os dias. Então, ele vai lhe aplicar uma sanção. Ele pode aplicar, por exemplo, aqui eu não estou entrando nos detalhes da lei não, tá? Vamos falar abstratamente. Advertência, suspensão, demissão. Bom, se eu aplicar advertência, suspensão ou demissão, são medidas adequadas para que você nunca mais se atrase? Você pode até dizer sim, né? Se for demitido, você nunca mais vai atrasar na vida. Bom, então é adequada para essa finalidade. Mas uma demissão é necessária? Eu preciso demitir uma pessoa porque ela se atrasou? Não. Uma suspensão também é necessária? Não. Existe uma medida menos grave? Uma advertência. Então, a medida necessária nesse caso, por exemplo, uma suspensão, não é uma medida necessária. É o segundo item, necessidade ou exigibilidade. E o terceiro é a proporcionalidade. Nesse caso, se eu digo que era caso de advertência, eu até aplico necessidade e proporcionalidade juntos. Mas vamos supor que fosse uma falta cuja penalidade, cuja sanção fosse a suspensão. A suspensão pode ser por determinados períodos de dias. Pode ser 1 dia, 2 dias, 15 dias. Se eu decido pela penalidade de suspensão, se eu decido que ela era necessária, no momento que eu aplicar a suspensão, a quantidade de dias que eu vou suspender tem que ser proporcional à gravidade do fato. Se foi uma bobagem, vou aplicar uma suspensão de 1 dia, de 2 dias. Se foi algo mais grave, eu posso dar uma suspensão de 15 dias, por exemplo. Ok? Isso é a proporcionalidade. Então, a adequação punitiva, ou o princípio da proporcionalidade, ela passa por essas 3 etapas que nós vimos lá na primeira aula. Se vocês voltarem lá no material, vocês vão ver, que é adequação, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ok? A apuração das infrações deve ser feita de forma regular, buscando a comprovação dos fatos e garantindo o contraditório e a ampla defesa. É aquilo que eu falei. Vai ser feita sempre dentro de um processo administrativo, onde a outra parte vai ter sempre a oportunidade de se manifestar, de se defender com todos os meios que ela tiver à sua disposição, inclusive através de advogado, se for o caso. Ok? E ela deve ser notificada de todos os atos, né? Como é que eu vou me defender de alguma coisa se eu não tomar conhecimento? Então, eu tenho que ser informado de todos os trâmites desse processo. Eu posso ver o processo a hora que eu quiser. Eu posso produzir outras provas. Eu posso ter acesso às provas que estão naquele processo. Só não posso produzir prova ilícita, né? Porque a lei veda. Ok? Vamos ver, então, aqui uma questão. Voltando lá para o abuso de poder. O abuso de poder pela autoridade competente invalida o ato por ela praticado, devendo a invalidade ser reconhecida somente por controle judicial. Verdadeiro ou falso? Por qual? Muito bem. Quando vocês falarem falso, eu sempre vou querer saber o porquê, para saber se vocês estão chutando ou se vocês sabem mesmo, né? O erro dessa questão está aqui no somente. A gente viu que a ilegalidade sempre permite o controle judicial, mas isso não exclui o controle pela própria administração pública. Então, a alternativa realmente é falsa. Falsa por causa do somente, ok? Devendo a invalidade ser reconhecida por controle judicial ou administrativo.
como resulta do sistema hierárquico, o poder disciplinar existe no âmbito do poder executivo, mas não no dos poderes legislativo e judiciário, nos quais não há relações de hierarquia e subordinação. Verdadeiro ou falso? Por que está falso? Exatamente. O executivo, o legislativo e o judiciário também exercem a função administrativa de forma atípica, que nós também vimos lá na primeira aula. E existe, sim, relação de hierarquia e subordinação, né? Existe um quadro lá funcional das pessoas que são admitidas, cada um com as suas atribuições, e sim, existe essa relação. Então, essa aqui também é falsa, porque ela existe no âmbito dos três poderes, né? O poder disciplinar, ele existe no âmbito dos três poderes, dentro dessa relação hierárquica que pode acontecer tanto no executivo, quanto no legislativo e quanto no judiciário. Ok? Fáceis, né? Questões da CESP. Vamos ver o poder regulamentar. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação. Muitas vezes a lei ela é elaborada, não seria muito adequado eu dizer de forma incompleta, mas ela é feita às vezes num grau de abstração que eu não consigo colocá-la em prática. Que para colocar essa lei em prática eu preciso de outra norma que entre no maior nível de detalhe, que especifique determinados conceitos. Essa outra norma é um regulamento. Vocês já ouviram falar? O decreto tal que regulamentou a lei, ou a lei X regulamentada pelo decreto Y. Então, o regulamento, ele complementa a lei. Ele preenche as lacunas que existem na lei para que eu possa colocar essa lei em prática. Porque, às vezes, a norma está lá de forma abstrata, não diz de que forma isso vai ser feito. Diz, é dever da administração pública realizar a coleta de lixo, sei lá, uma coisa assim. Eu preciso dizer como vai ser feito, qual é o horário, ok? Claro que aqui eu dei um exemplo muito específico, mas enfim, eu preciso de uma regulamentação. É dever ou é atribuição do município cobrar o ISS. Como é que vai ser cobrado, qual é a alíquota, quais são os serviços? Isso tudo vai ser definido num regulamento. Então, o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação. Por que eu grifei os gerais? Bom, os regulamentos, eles estão aqui complementando a lei, mas eles não são um ato administrativo dirigido a uma pessoa, não é um ato administrativo concreto. Estão lembrados da aula passada? Ele não é concreto, ele é geral e abstrato. Ele também traz normas que se aplicam a pessoas indeterminadas, ok? Então, os regulamentos também se aplicam a pessoas indeterminadas, eles apenas complementam as normas que estão na lei, ok? Então, atos gerais para complementar as leis e permitir sua efetiva aplicação. Os regulamentos se formalizam através de decretos e são privativos do chefe do executivo. Quando eu falo privativos, eu estou dizendo que esta competência não pode ser delegada. Então, quem exercita o poder regulamentar é o chefe do executivo através da expedição de decretos regulamentares, ok? Então, eu posso dizer que o poder regulamentar, ele é privativo do chefe do executivo. E aí vocês vão me perguntar assim, mas não existem outras autoridades no âmbito da administração pública que podem expedir regras de caráter geral? Existem ou não existem? Sim. Só que quando elas exercem essa atividade de expedir normas de caráter geral, elas não estão exercendo o poder regulamentar. Elas estão exercendo o poder normativo. Poder normativo é o poder de criar normas. Você vai dizer, mas o poder regulamentar não é um poder normativo? Sim. O poder regulamentar é uma espécie
do poder normativo. O poder regulamentar ele é específico e privativo do chefe do executivo, que é através da expedição dos decretos que regulamentam as leis. Mas outras autoridades dentro da administração pública podem expedir atos gerais, com normas gerais, e isso é uma expressão do poder normativo e não especificamente do poder regulamentar. Ok? Pois é, são denominações que a Constituição usa. Não tem, na prática, para a gente, não tem muita interferência, não, do que é privativo e do que é exclusivo. Mas a Constituição, em alguns momentos, ela usa privativo e usa exclusivo. Aqui ela usa privativo e é não delegável, embora a lei lá de processo administrativo diga que não pode ser delegado o exclusivo. Isso, porque a lei de processo administrativo, ela fala, não são delegáveis os poderes exclusivos. E aqui aparece na lei, na Constituição, como privativo. E mesmo assim ele é não delegável. Então, para a nossa prova, a gente vai entender como sinônimo. Ok? O poder regulamentar, ó, o que eu já tinha falado aqui, é espécie do poder normativo, que inclui as normas expedidas através de resoluções, instruções, portarias e regimentos. Por exemplo, resoluções, eu tinha dado o exemplo aqui do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão colegiado. O Conselho Monetário Nacional se reúne, delibera e expede regras gerais. Essas regras têm conteúdo que vale para um número indeterminado de pessoas, mas elas não são exercício do poder regulamentar, elas são exercício do poder normativo. O poder regulamentar é só do chefe do executivo. Chefe do executivo é prefeito, governador e presidente da República. Então, o decreto é sempre por prefeito, governador ou presidente da República, de acordo com o âmbito de atuação de cada um. Tanto o poder normativo quanto o regulamentar devem sempre ser exercidos com observância do princípio da legalidade. Bom, se o regulamento ele complementa a lei, é claro que ele não pode sair dos limites traçados pela lei. Não pode jamais ferir a legalidade, ok? Do mesmo modo, o poder normativo, que é aquele poder de estabelecer regras por outras autoridades da administração pública, ok? Qualquer atividade da administração pública jamais pode sair dos limites colocados pela lei. É o princípio da estrita legalidade. O administrador só pode atuar onde a lei autoriza ou permite, ok? Não esqueçam isso jamais. Os regulamentos contidos nos decretos podem ser executivos ou autônomos. Essa aqui foi uma inovação, se eu não me engano, da emenda 32 da Constituição. Reparem. Calma nessa hora, para na hora da prova vocês não trocarem um com o outro. Esse regulamento que eu acabei de falar, que complementa a lei, que preenche as lacunas da lei, que precisa ser expedido pelo chefe do executivo para que a gente consiga colocar a lei em prática, recebe o nome de regulamento executivo ou de execução. Então, os regulamentos executivos são aqueles que complementam a lei para viabilizar a sua execução. Foi o que a gente acabou de ver. Mas existe um outro tipo de regulamento, que é feito através do decreto, que recebe o nome de regulamento autônomo ou regulamento independente. Eles são um tipo diferente de regulamento que surgiu com a emenda 32 da Constituição. Os regulamentos autônomos ou independentes são os que regulam matérias não reservadas à lei, em especial a respeito da organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, vamos com calma. O regulamento executivo, ele visa dar execução à lei, né? Ele complementa a lei para que a lei possa ser executada. Mas, depois dessa alteração no artigo 84, inciso 6º da Constituição, o que aconteceu? Foi permitido que os chefes do Executivo expeçam decretos com normas que não necessariamente complementem a lei, que sejam independentes da lei. Então, o decreto autônomo, ele não preenche uma lacuna da lei. Ele fala de um outro assunto que não está na lei. Antigamente, isso não podia ser feito.
Os decretos só podiam complementar a lei. Depois da emenda 32, passou-se a permitir esses regulamentos que falam de quê? Ele diz aqui, ó, organização e funcionamento da administração. Um exemplo, desde que eu não crie órgão ou extinção, criação e extinção de órgãos, porque na verdade eu não posso ter aumento de despesa. Quando, por exemplo, o chefe do executivo decide desmembrar determinado órgão, mas ele não está criando órgão novo, ele está dividindo 2 órgãos, não vai ter aumento de despesa. Ou então o contrário, que fica mais fácil de entender. Eu tenho 2 ou 3 órgãos e transformo eles em um só. Eu não estou complementando a lei. Eu estou tomando uma medida independente, mas eu não estou aumentando despesa nem estou criando órgão novo. Na divisão, não, porque na divisão geralmente eu crio 2 órgãos novos. Mas, por exemplo, se eu tenho 2 órgãos, ou se eu quero extinguir um órgão e passar os funcionários daquele órgão para outro, alocar em outros locais. Tudo isso eu posso fazer através de um regulamento autônomo, porque eu não dependo de uma lei específica, eu não estou complementando uma lei. Ok? Agora, a Constituição colocou essa restrição. Não pode ter aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos. O exemplo que eu dei foi extinção. Nesse caso, um órgão que já estava extinto, eu vou alocar os funcionários em outro local, por exemplo. Ok?